De fato, eu acho que a sequência cronológica está perfeita, viu, Sandro? Os advogados do Alberto Youssef, eles já, desde 2014, o doutor Gustavo e o Figueiredo Baixo, eles têm insistido muito nessa tecla. Eles tiraram aquela foto lá na carceragem da Polícia Federal mostrando o Alberto Youssef com a escuta na mão. Então, havia elementos mais do que suficientes para uma investigação séria, profunda sobre aquilo que aconteceu. Uma primeira investigação foi feita, mas uma investigação modo Tabajara para encobrir aquilo que havia acontecido. Essa primeira investigação criou um resultado falso, né, sobre esse episódio da escuta na cela do Youssef, que tem um efeito muito grande, né, à medida em que a delação do Youssef acabou servindo, né, para outras tantas delações e outros tantos processos criminais. O Roberto Youssef sempre foi o símbolo e o personagem mais importante dessa questão da Lava Jato. Já havia sido preso antes naquela questão da Operação Banestado, fechado um acordo de colaboração premiada lá, nos idos da década de 90, e depois, novamente, em 2014, é preso, e em 2015 o ministro Teori Zavascki homologa o acordo de colaboração premiada do Alberto Youssef. Os bens deles são perdidos, são tidos como perdidos, e até agora, semana retrasada, o ministro Edson Fachin estava atrás dos bens, porque havia uma confusão, não se localizavam os bens dele, então passaram 10 anos com uma gestão provavelmente ineficiente dos bens do Alberto Youssef, dos muitos bens que ele tinha na ocasião. Mas o fato é esse, o fato é que veio, então, em primeiro momento, uma investigação fake, essa investigação feita pelo delegado, esse o tal do Grilo, Moscardi Grilo, enfim, que hoje é advogado em Curitiba e era delegado, ela traz uma conclusão fake dizendo que não, que essa escuta já estava na época do Fernandinho Beiramar na carceragem da Polícia Federal, o que não é verdade, né? E que não teria capturado áudios do Alberto Youssef. Isso não é verdade. As provas são exatamente opostas, né? Provas, as gravações, inclusive. E aí se faz uma convocatória de um delegado de fora, que é o Fanton, delegado de São Paulo, de Bauru, São Paulo, com o sentido de que, poxa, para investigar os delegados da Lava Jato, nós precisamos de alguém que não esteja contaminado por eles, alguém de fora. E aí veio o Fanton, realiza uma belíssima investigação, ouve o Dalmeida, ouve outras pessoas e chega à conclusão oposta, de que houve tudo isso aí, houve a colocação ilegal de uma escuta ambiental na cela do Alberto Youssef, a captura desses diálogos, que depois foram utilizados para fechar o acordo de colaboração premiada com Alberto Youssef e Paulo Roberto Acosta, os dois primeiros presos da Operação Lava Jato, e tudo que se desenrolou. E aí o resultado foi que o Fanton apresentou esse resultado em juízo, perante a polícia. Houve uma inversão de papéis, ao invés de, né, o trabalho deles ser reconhecido, eles acabaram sendo perseguidos, tanto Dalmei quanto Fanton, por esses delegados aí da Lava Jato, que viam o Fanton como uma espécie de dissidente do grupo. Então, todo aquele que é inimigo é aniquilado. Essa é a lógica desse pessoal ligado à Lava Jato. Foi assim comigo, foi assim com outras pessoas também. Então, ou você concorda com eles, ou você é considerado inimigo. E eu, quando concedi uma liminar, um habeas corpus, ainda em abril de 2014, em favor do Paulo Roberto Acosta, que foi preso junto, ou quase na mesma data que o Alberto Youssef, alguns dias depois, acabei me tornando inimigo número 1 desse grupo aí, da Lava Jato, Sérgio Moro e outros tantos. Então, passei 10 anos aí com perseguições desse pessoal. Mas, somente em 2023 eu tive a grata oportunidade de poder assumir a titularidade da VAR, tendo que conviver obrigatoriamente com a Gabriela Hart do outro lado da sala em frente, com servidores tremendamente hostis, que a todo momento boicotavam o meu trabalho, né, trabalhando sem nenhum servidor, porque os 6 servidores que nós tínhamos no gabinete para me assessorar foram retirados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e realocados lá em Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre. Eu passei a trabalhar literalmente sozinho. Então, esses 4 meses trabalhei praticamente sozinho, né? A única sentença que eu consegui de fato dar, muitas decisões, mas sentença de mérito mesmo, eu consegui dar uma sentença absolutória em favor do Raul Schmidt Júnior, eu dei num sábado, 3 da manhã.
Então, a minha rotina era essa, passava o dia no fórum, que sobrava de tempo, tentava fazer em casa de madrugada, e o tribunal a todo tempo, né, sepultando o nosso trabalho, né? Especialmente quando determinou que novos processos fossem distribuídos lá para mim, processo inclusive de júri envolvendo PCC, me obrigaram a usar carro blindado naquele momento e uma pistola, e também determinou, além da reativação dos novos processos, eu comecei a receber todos os dias processo de tráfico internacional, processo complexo, sem nenhum assessor, nem nada. Eles ainda retiraram as gratificações dos servidores que ficaram na vara, trabalhando na 13ª vara, o que gerou um caos interno terrível. Os servidores todos queriam abandonar o barco. Então, o barco estava incendiando, entrando água por todos os lados. Eu cheguei a recorrer ao ministro Salomão através de ofício, dizendo que a vara estava entrando em colapso. Reportei isso em abril de 2023, início de abril. Em maio, eu esbarrei com essas contas bilionárias e retirei o sigilo das contas do orçamento secreto do Moro, lá na 13ª. Retirei o sigilo dos acordos de leniência e retirei e revi vários casos importantes, como Tacla Duran, Tony Garcia, né, Meire Posa, Nelma Kodama, todos esses aí. O caso da Meire Posa também foi abruptamente arquivado. Na época, a Meire Posa foi uma colaboradora de um dos delegados da Lava Jato, Márcio Anselmo, e então o escritório dela chegou a pegar fogo. Para aqueles que não sabem, a Meire Posa era a contadora do doleiro Alberto Youssef. Então tem dezenas de histórias aí, né, dentro desse meta-universo. Mas o fato é o seguinte: a vara era marcada pela ausência de transparência e por uma gestão caótica de bens e valores, inclusive até aquelas obras de arte que foram apreendidas, né? Então, parte delas não se sabe o destino até hoje. Caos completo, uma vara muito focada no objetivo de angariar recursos financeiros com as construtoras, né? E com isso conseguiram juntar quase 6 bilhões de reais, que transitaram pelas contas da 13ª vara. Sérgio Moro disse que esse dinheiro foi recuperado para a população, mas não foi, isso não é verdade. Esse dinheiro não foi recuperado para a população, isso é mais uma mentira do Sérgio Moro, a exemplo daquela mentira que ele contou perante o Congresso de que não reconhecia os diálogos da Vaza Jato, que eram fraudulentos, que não eram verídicos, né? Levou até, na época, o próprio ministro Gilmar Mendes a dizer: olha, se isso é fruto de uma criação humana, né, esses diálogos do Dallagnol e deles todos, filhos de Januário no Telegram, então vamos contratar essa pessoa como roteirista e mandar para Hollywood, porque é o melhor roteirista de todos os tempos. Eram diálogos diários em que eles tramavam contra os acusados. Isso tem sido o objetivo das decisões do Supremo Tribunal atualmente. O Supremo tem anulado, inclusive anulou recentemente a colaboração premiada do Marcelo Odebrecht. E então estas eram as circunstâncias, né? A adversidade de todos os lados. O tribunal, toda vez que eu pedia auxílio, negava auxílio, a direção do foro também, e pelo contrário, acabavam jogando mais uma pá de cal em cima dos trabalhos. Ficou tudo muito difícil mesmo, para hoje, vendo retrospectivamente os fatos, a impressão que eu tenho é que tanto o corregedor da época, o Cândido Leal, quanto o presidente do TRF da época, o Ricardo Pereira, que eram, de alguma forma, ligados à Lava Jato, eles intencionalmente quiseram enterrar a vara e quebrar as pernas da vara e me inviabilizar também, tanto física quanto emocionalmente, né? O assédio moral foi incessante, então o objetivo era quebrar o espírito, né? E impedir o avanço das investigações. Então, dentro do tempo que eu tive, cerca de 3 meses e meio, nós conseguimos iniciar, sim, algumas investigações importantes que foram remetidas ao Supremo Tribunal, porque o Supremo fixou a competência para a apuração desses crimes, os supostos crimes envolvendo Sérgio Moro, Dallagnol, Gabriela Hart, lá no Supremo Tribunal. Isso tudo com a anuência do procurador-geral da época, o doutor Augusto Aras, que foi muito firme nessa questão e nas questões ligadas à Lava Jato, moralizou, né? Porque antes a Lava Jato em Curitiba tinha um orçamento infinito, né? Orçamento próprio, alugava um prédio próprio em Curitiba, viajava só de passagem executiva e recebia diárias em euros e dólares, viviam viajando.
Então, as diárias geraram aquele processo no Tribunal de Contas da União, uma farra de diárias para procuradores que tinham casa em Curitiba e recebiam diárias. Então, quer dizer, naquela ação, inclusive, o Deltan Dallagnol foi condenado a ressarcir os cofres públicos junto com o Janot. E o Janot, atuando em Brasília, junto com o Marcelo Miller, naquele acordo de leniência da JBS, JIF, iria render aí cerca de 10 ou 12 bilhões, né, para também, né, finalidades escusas, né, e também sempre assessorado, tanto Brasília quanto Curitiba, pela Transparência Internacional do Bruno Brandão. Então, o cenário complexo, você envolvia, a regra do jogo era dinheiro, né, então essa era a regra do jogo e o Ministério Público jogava com dados viciados.